Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O mais famoso dos oráculos da antiguidade, o oráculo de Delfos, situado na Grécia, seria completamente incapaz de fazer algum tipo de prognóstico relativamente ao que assistimos na noite passada. Aliás, eu devo dizer que creio que nem sequer as 942 quadras proféticas ou poéticas, aliás, do livro Les Prophéties de Michel de Nostradame, latinizado o nome é Nostradamus, alguma vez poderemos encontrar réstia ou alguma migalha daquilo que sucedeu na noite de ontem. É que, na verdade, o coelho que António Costa tirou da cartola, ou melhor, o coelho que António Costa manteve na cartola, e estou a falar de João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, deixa Portugal, no mínimo, num limbo institucional. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para o mês de maio, mal sabíamos nós, à deriva, que é precisamente aquilo que parece que está a acontecer à nossa República. Mas eu queria, de facto, finalizar o meu monólogo, e costumo dizer, inclusive, é que estas minhas notas introdutórias são a minha catarse. É o momento em que eu digo, de alguma forma, aquilo que me vai na cabeça, mas não posso fazê-lo. Sabe porquê? Já não consigo definir o que é uma mentira, porque o conceito de mentira desapareceu completamente do cenário político em Portugal. E não posso sequer avaliar porque é que fulano fez isto, porque é que esta instituição fez aquilo, porque de alguma maneira já não consigo definir quem é que tutela o quê nesta República, já não digo das bananas, mas começo a pensar que de bananas. De maneira que é melhor finalizar dizendo que eu não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio e por causa da velocidade a que o ridículo tem acontecido na vida política nacional, devo dizer que estamos a gravar este programa por volta das 11 da manhã, portanto não sabemos o que é que vai acontecer até à hora em que estamos a entrar no ar. É nosso convidado de hoje, o Dr. José Ribeiro Castro. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco mais uma vez, é sempre um gosto. Eu sei que há sempre aqui alguma tensão futebolística, sendo eu sportinguista, mas olha, eu não sei o que é mais impactante, se é de facto estas à frente e atrás, se é depois os comentadores a focarem-se naquilo que é supérfluo e a deixarem os verdadeiros problemas do país em aberto. E quero perguntar a si, Dr. Ribeiro Castro, que tem um longo historial de noites políticas, se esta noite de ontem foi das mais paradoxais que alguma vez assistiu. Boa noite, João Nuno Pinto. Foi inesperada. Enfim, creio que ninguém estava à espera, até porque, como o Primeiro-Ministro disse bem, toda a gente criticava o que se passava e estava à espera que o Primeiro-Ministro decidisse sair da dificuldade em que o Governo se autocolocou, porque estas crises acontecem de dentro do próprio Governo, não são movimentos
da oposição que geram crises, contestação de políticas, etc., são factos que provêm de dentro do próprio governo e que traduzem também efervescência das tribos do Partido Socialista. Não é? Portanto, nós estamos entregues, no fundo, a essas rapaziadas, a essas cachopadas que se têm sucedido, sobretudo nos últimos meses. E eu vi, seguindo, aliás, o que o João Nuno Pinto agora comentou, eu vi que os comentadores, de imediato, resvalaram para o comentário superficial da atitude do Primeiro-Ministro e do despique que ele mantém com o Presidente da República. E eu aí seria bastante mais reservado, porque é evidente que o Primeiro-Ministro, ao fazer uma surpresa, não é? Manifestamente combinada com João Galamba, qualquer observador não é preciso ser muito experiente para perceber que a demissão de João Galamba estava combinada com o Primeiro-Ministro que não ia aceitar, portanto foram episódios que se sucederam dentro de poucos minutos. Também fazem parte de um baile que existe desde o princípio de funções do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, desde que os dois estão em funções, um como Primeiro-Ministro, o outro como Presidente da República, ou seja, desde março de 2016, e que existe um baile. Creio que há uma coreografia? Sim. Não, ela é variada, não é? Portanto, às vezes é uma valsa, outras vezes é um tango com umas sacudidelas, mas até esta altura o baile ainda não se desfez. E é evidente que momentaneamente o movimento do Primeiro-Ministro ontem pode colocar o Presidente da República num momento de dificuldade. Mas isto é uma coisa que só interessa à bolha. Não é? Isso são movimentos que têm a ver com a bolha da classe política, com o núcleo duro que acompanha estas coisas. Porque para o país, olha para isto tudo com perplexidade. Não é? A verdade das coisas é que o dia começou com uma crise, 2 de maio, esperava-se que se resolvesse até ao fim do dia, não se resolveu. A crise continua. E isso vai ser evidente nos próximos dias. Portanto, nas pessoas que rapidamente se movimentaram contra o Presidente da República, assinalando... falarei sobre isso. Eu também sou crítico da forma como o Presidente da República tem desempenhado algumas vezes o seu mandato e, sobretudo, com o excesso de intervenção verbal. Isso coloca-o em dificuldades nesta altura. Mas a verdade é que a crise continua e nós vamos vê-lo. Basta, aliás, atender às palavras usadas pelo próprio Ministro João Galamba, numa linguagem contida a fundamentar a sua demissão, o que ele descreve, e a forma como o Primeiro-Ministro, ao não aceitar a demissão de João Galamba, descreveu os incidentes a que todos assistimos durante 5 dias com indizível perplexidade que explodiam de dentro do Ministério das Infraestruturas. Episódios deploráveis, disse salvo erro 3 vezes deploráveis. Portanto, isso vai continuar. E isso não pode deixar de ter consequências no futuro. Quanto ao Presidente da República, mantém os poderes que tem. Ontem, é evidente, não se fez aquilo que era a sua inclinação e ele assinalou isso numa mensagem curta, quase de seguida, portanto não está de acordo. Entendeu não agir de imediato e acho que não deve agir a quente, mas mantém os 2 poderes que tem para usar no momento em que seja necessário ou imperativo, que é o de dissolver a Assembleia da República e demitir o Governo. Ele pode fazer uma das 2 coisas. E enquanto os não usar, mantém esses poderes. E, portanto, isso é uma segurança para o país, porque se a questão resvalar outra vez para situações verdadeiramente insuportáveis, o Presidente da República aí poderá atuar sem pré-aviso. E já lá vamos quais são esses 2 poderes que ainda assistem a Marcelo. Uma outra palavra que foi utilizada, e neste caso uma expressão pelo Primeiro-Ministro, foi: eu não posso ir contra a minha consciência. Alguns ficaram surpreendidos porque foi a primeira vez que se ventilou que António Costa pudesse ter uma consciência de alguma forma. Mas o que é que isso significa? Porque António Costa começa quase por dizer que eu ouvi todos e estou disponível para ir contra todos.
Bom, eu creio que o Primeiro-Ministro ontem mostrou uma vez mais, não é a primeira vez que o faz, um entendimento errado do que é responsabilidade política. E quando disse que a responsabilidade política exige, salvo as palavras que usou, pelo menos um mínimo de imputabilidade. Quer dizer, o Ministro, ou o Secretário de Estado, ou quem seja, alvo do exercício da responsabilidade política, tem que ter culpa. Ora, não é assim. Às vezes isso acontece. A linguagem corrente mete a pata na poça e é demitido por responsabilidade política. Não cometeu um crime, não cometeu um delito, não cometeu um facto que gera responsabilidade civil ou outra qualquer, mas enfim, é um ato. Enfim, a política é o reino da oportunidade e conveniência, enfim, não é? E fez algo que é inconveniente ou inoportuno e gera um dano ao desempenho político num corpo coletivo, digamos, o governo, na circunstância, e, portanto, é exonerado ou afastado. Bom, mas a responsabilidade política, desde logo, deve ser exercida pelo próprio. Uma responsabilidade política deve ser exercida, a minha responsabilidade política deve ser exercida por mim próprio. Okay. Eu tenho que ser o juiz, em primeiro lugar, de se tenho ou não tenho condições para continuar a exercer as funções de E Galamba disse que tinha. Bom, mas não, no meu entender não tem. Mas numa fase inicial, a primeira conferência de imprensa, não sei se recorda. Eu, aliás, escrevi um artigo em que eu dizia, enfim, parafraseando uma célebre frase de Humberto Delgado, que dizia, obviamente, de mito, referido ao Presidente do Conselho, Salazar, que ele devia ter dito naquela conferência de imprensa, reconhecendo o sarilho enorme que tinha gerado, obviamente, demito-me. Bom, e isso, ele seria saudado por isso. Porque as pessoas permeiam esse caráter. A opinião pública permeia esse caráter. As pessoas também percebem que há ali uma quebra de lealdade de um membro do gabinete. E isso é evidente. E isso é altamente censurável, sem conhecer os episódios. E, portanto, se na sequência do sarilho gerado o Ministro reconhecesse, e a meu ver bem, que as suas condições para exercer com serenidade a condução de uma pasta com a importância nacional que tem a pasta das infraestruturas e está transformado no Ministério das Infraestruturas na dispensa dos dichotes da TAP. É nisso que o Ministério das Infraestruturas está transformado desde dezembro. Não há mais política de infraestruturas em Portugal, a não ser o que se passou e não se passou na TAP. Não é? Bom, e no enredo e no e-mail do voo de Moçambique e no parecer que aparece e não aparece. São coisas consecutivas. E a reunião que não havia, mas afinal tinha havido, e ninguém sabia, mas afinal toda a gente soube, e que ninguém tinha convocado, e afinal tinha sido o Ministro a convocar. Assim, é um enredo de trapalhadas consecutivo, gerado de dentro do próprio PS, e de dentro do próprio Governo, e de dentro do Ministério das Infraestruturas. Ontem, o Ricardo Costa, jornalista, revelou que na noite louca de quarta-feira foi emitido do Ministério das Infraestruturas um documento em Word intitulado Cronologia Ministério das Infraestruturas, em que eram narrados todos os episódios dessa noite. Eu gostava de já agora, se foi mandado para todos os jornalistas, que alguém o publicasse para nós todos ficarmos. Eu também andei à procura e ninguém me foi capaz de fazer chegar esse documento. O que se passou. Bom, portanto, a responsabilidade política às vezes acontece por facto fortuito ou por facto de terceiro, mas as pessoas têm que dar sentido de grandeza de Estado e perceberem que têm que libertar um lugar para o outro para o Governo se recompor. Bem, o PS tem na sua história um exemplo muitas vezes citado, que é o exemplo de Jorge Coelho. Quando cai, entra em ruína a ponte de Entre os Rios, provocando uma tragédia de grandes dimensões, um autocarro que ia passar, ele percebeu que não tinha condições para continuar como ministro e demitiu-se. Como é evidente, ele não tinha pessoalmente nenhuma responsabilidade nas condições em que estava a ponte e que ruiu, mas percebeu, não é, que o facto era de tal magnitude que não tinha condições políticas para isso. E, portanto, libertou para que outro ministro pudesse lidar com os problemas da sua pasta e, nomeadamente, o esclarecimento das responsabilidades e da recuperação dessa e de outras pontes. Bom, portanto, neste caso, o Primeiro-Ministro devia compreender que, de facto, o Ministro João Galamba, por tudo o que aconteceu, mesmo não tendo culpa,
mesmo não sendo imputável, bom, e aqui temos dúvidas, porque ele agiu, segundo os relatos que vêm a público, de uma forma bastante impulsiva na gestão do seu gabinete, que tinha uma responsabilidade política. Quer dizer, ele manifestamente não tem boas condições para continuar no exercício do cargo. É só isso que está em juízo. E o governo, para bem do país, tem que partir para outra. Não pode continuar o mesmo Ministro das Infraestruturas em discussões cruzadas com o Frederico Pinheiro. Enfim, a comissão de inquérito vai continuar, o tal adjunto Frederico Pinheiro vai lá depor, vai ser uma sessão, com certeza, de grandes audiências, baterá em audiências o mais importante desafio de futebol desta época. Bom, e depois irá o Ministro João Galamba também sobre isso responder perante a oposição e outros deputados sobre este mesmo acontecimento e outros, porque não estamos livres que daqui até essas audições salte de dentro do cofre do tesourinho deprimente que é o arquivo da Comissão de Inquérito e dos seus declarantes, mais uma surpresa. Doutor, acha que ontem, com este contra tudo, sozinho contra todos, António Costa, mais uma vez, esquece que é primeiro-ministro e tenta apaziguar o PS, indo de encontro àquilo que você escreveu no seu artigo, em que o PS está moribundo e o governo está igualmente moribundo? Bom, eu não sei se, quer dizer, acho que não escrevi propriamente moribundo, mas enfim, há um ambiente político a apodrecer, não é? Está em decomposição. Em decomposição, está em decomposição, portanto está vivo e em decomposição, que é uma coisa estranhíssima, nunca se viu um corpo vivo e que está em decomposição. É uma espécie de um estado leproso, enfim, se a comparação se pode... Estas comparações são sempre perigosas, portanto, deixemos assim. Bom, o Primeiro-Ministro fez uma chicoelina de belo efeito. Não é? Portanto, eu imagino que o dia fosse de grande dificuldade, com conversas com o Presidente da República, conversas com o núcleo duro, portanto, uma gestão lenta de uma tensão em alta. Bom, e depois terminou daquela forma que todos assistimos. Como disse, essa chicoelina de belo efeito é só uma chicoelina de belo efeito dentro da bolha mediática, política e das pessoas que estão preocupadas com o baile entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Ora, isso tem pouca importância. Enfim, espero que... Agora é preciso deixar assentar a poeira e vamos ver o que é que vai acontecer. O problema é que a crise continuou. E as razões da crise também continuaram. Porque a questão não foi lancetada, não é? E portanto, não houve a possibilidade de partir para outra. Também se pode dar o caso de que o Primeiro-Ministro tenha avaliado, e isso é mais preocupante, avaliado a dificuldade em substituir o Ministro. Enfim, quando se fala, muita gente falou, faz uma remodelação vasta e tal. Bom, isto, enfim, a ex-ministra Alexandra Leitão falou nisso, é preciso uma remodelação vasta, uma espécie de um reset. Portanto, há muitas vozes do Partido Socialista também que se manifestaram. Tem o próprio sentido. Carlos César. Né? Sim, o presidente do Partido Socialista, mas pode ser que o Primeiro-Ministro, não é, que sabe as linhas com que se cosa e qual é a situação real, eu tenho avaliado que é muito difícil para ele, nesta altura, fazer uma recomposição profunda do governo e atrair pessoas que não sejam do aparelho do PS e que não estejam na linha das carreiras políticas internas do Partido Socialista. Ele, na legislatura passada, era capaz de atrair pessoas como o ex-ministro, e creio que é seu amigo, Cisa Vieira, e outras pessoas que ajudam a dar consistência e credibilidade a um governo. Não é? E, portanto, também não há nada pior do que partir para uma remodelação e depois, como dizia a velha fábula, a montanha parir um rato. Não é? Portanto, ser pouco. Pode ser que isso tenha pesado e, portanto, assim como assim, continuamos como estão. Mas, na verdade, a crise vai prosseguir. Porque o que se passou nas infraestruturas, no Ministério das Infraestruturas, é consequência de fatores críticos profundíssimos que existem nas relações internas do
do Partido Socialista ecoam como produto das suas guerras tribais e, portanto, de candidaturas à sucessão de António Costa. Isso é sempre um elemento muito perturbador. E está, de facto, a dar cabo da maioria absoluta. Essa é que é essa. Quer dizer, nós tivemos eleições em janeiro de 2022. Depois houve que repeti-las em parte e, portanto, isso foi atrasado. Portanto, este processo político, este governo começou há um ano. Há um ano. Foi final de março. Final de março, sim, que se votou, mas depois ainda a tomar de posse, debate o programa do governo, estamos em maio. Bom, ou seja, há um ano. Quem é que imaginava? Quem é que imaginava que com a maioria absoluta, na verdade, essa alavanca de estabilidade, de segurança, de confiança no futuro, para aplicar os fundos do PRR, para desenvolver Portugal, para mobilizar os portugueses para um surto ímpar de desenvolvimento até ao final da década de 2030 e que finalmente os portugueses reconheceram e deram ao Partido Socialista a estabilidade de que ele precisa para conduzir Portugal nestes grandes viagens e destinos. Bom, a maioria absoluta é, por e simplesmente, pântano para lutas de poder partidocrata. Ainda o barco nem saiu do cais. E, portanto, para já, a maioria absoluta, em matéria de estabilidade, é um flop monumental. Doutor, se de facto existem questões que se consideram superficiais, há outras que podem, de facto, demonstrar uma crise profunda nas instituições. Por exemplo, a instrumentalização ou não do SIS. Ou seja, se é, de facto, legítimo que o SIS seja utilizado da forma que foi utilizado, essa é uma. E a outra é aquela convocou, mas não convocou, a bancada parlamentar do PS alinhou ou não alinhou perguntas e respostas. Ou seja, existem coisas que são mais profundas e que nos podem deixar a pensar que, de facto, não é só o PS e o Governo que está em decomposição, são as instituições democráticas também. Sim, são as questões que subejam, não é? São as questões que subejam, estão aí para poder ser esclarecidas e sobretudo, mantendo-se esta Assembleia da República a funcionar e a Comissão Parlamentar de Inquérito também, irão ser aí aprofundadas. Quanto à questão do SIS, eu acho a todo o título deplorável. Isto, para todos os efeitos, é uma pequenina guerra dentro de um gabinete ministerial em que as emoções foram levadas ao extremo. É uma garotada, não há como dizer, é uma caspada, não há outra forma de o dizer. Um descontrole por completo. E eu não li ainda o tal documento Word Conjuntura Ministério das Infraestruturas. E, portanto, não tem relevo de Estado. Isto é de escola primária. Isto é uma garraiada de liceu. Enfim, não tem outra expressão. Bom. E, portanto, eu creio muito grave que o SIS, que deve primar pela absoluta discrição, tenha sido puxado para o palco para uma operação de alegada apreensão de um portátil de um membro do gabinete. Agora já percebi que os justificadores de tudo já estão a movimentar na imprensa para justificar a legalidade da operação e que não há ilegalidade. Bom, isso é preocupante, porque enfim, isto é uma questão de polícia. Se abusivamente um membro do gabinete se apropriou de uma peça do património do Ministério e levou para casa, isso é uma pressão para a PSP. Que tinha sido chamada até para o local, aparentemente. Bom, aliás, o Ministro fez críticas à PSP, também gostava de... E a PSP manteve-se calada e bem. Quer dizer, a PSP fez. Não pode entrar neste ping-pong em que, infelizmente, alguns políticos do Partido Socialista se entretêm à nossa custa. Bom, portanto, essa questão... todos os esforços que forem feitos para justificar o envolvimento do SIS são muito preocupantes para a saúde da democracia. Porque só vão agravar o receio de que os serviços de informações possam ser instrumentalizados ao serviço de conflitos pessoais e partidários. Isso é uma coisa devastadora.
Eu recordo, aliás, como é que começou o debate em Portugal dos serviços de informação, enfim, havia os receios de que ia ser uma nova PIDE, etc. Isso retardou muito essa decisão e houve muitas garantias, etc. Portanto, é preciso ter muita sobriedade, sentido de Estado e discrição no tratamento desta matéria. Bom, isto saltou para os jornais, para as televisões, portanto é exatamente o contrário do que se pretende. Bom, eu ontem à tarde, na rádio, nem queria ouvir o que estava a ouvir, ouvi uma voz, confesso não sei de quem era, porque quando comecei a ouvir já a pessoa estava a falar, mas era uma defesa oficiosa do SIS, e essa voz dizia isto: nós temos que perceber, nós agora estamos todos, no mundo inteiro, inquietos com o Jack Teixeira. E este caso era um Jack Teixeira. Bom, esta pessoa que disse isto não sabe o que é o Jack Teixeira. E o que é que ele fez? Foi apoderar-se, furtar segredos do Pentágono e da segurança dos Estados Unidos e escarrapachá-los. Não é da TAP. Não levou, exatamente, não levou sequer um portátil. Pronto, pela infiltração que é possível nos sistemas da internet, conseguiu capturar e partilhar esses segredos. Bom, uma espécie de Wikileaks, enfim, ou Pentágono Leaks. E também é preciso saber que, o que eu percebi pelos debates ontem à tarde, nem era possível, necessário apreender o laptop do tal adjunto de João Galamba, porque o sistema de gestão das redes do Estado pode impedir o acesso, apagar tudo o que está nesse computador, enfim, pelo sistema de segurança desse equipamento do Estado. Portanto, enfim, ainda por cima, uma coisa bastante ridícula, mas eu fico muito preocupado se houver um esforço para justificar um deslize absolutamente intolerável. E é o que parece que há, porque até António Costa, ontem, na sua intervenção, achou legítimo. Por isso eu estou a dizer isto. Esse esforço para justificar o injustificável é, em si, um sinal de grande preocupação para o futuro. Bom, agora, esta crise, não é? Nós discutimos as coisas superficiais, mas é preciso ver o que é que esteve na origem deste conflito no Ministério das Infraestruturas. O que esteve na origem foi a famosa reunião que não tinha havido, mas tinha havido, que ninguém sabia, mas toda a gente sabia, bom, e que afinal parece que não era, ou é outra, não era uma reunião na Comissão de Economia, mas era a própria reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e de combinação de perguntas entre o PS e a ex-CEO da TAP, a Cristina Nourmier. E, portanto, isso é gravíssimo. Isso é muito grave. E, portanto, a discussão andou à volta disto. Eu creio que o perigo e a sensibilidade das notas da reunião é porque isso ia ser conhecido. Soube-se, vamos ver o que é que acontecerá na Comissão Parlamentar de Inquérito, que o tal adjunto diz que foi o próprio Ministro a convidar a Cristina Nourmier a estar presente nessa reunião secreta, quando antes não era. Bom, portanto, esta questão, que é a tentativa de instrumentalização partidária de uma responsável de uma empresa de capitais públicos numa comissão de inquérito, já estava, das vezes que aflorou, já gerou um debate muito aceso quanto à independência do funcionamento das comissões parlamentares de inquérito e, portanto, enfim, esse debate terá, em vez de ter acabado com a assunção da responsabilidade política, não, vai continuar e vai arder em fogo mais intenso, creio eu. E de alguma forma... Isto também faz mal à TAP. Pois. Isto faz mal ao país, faz mal ao governo, mas pior do que isso, faz mal à TAP. Onde nós injetámos 3.200 milhões de euros. Nós, portugueses, injetámos lá um caminhão de dinheiro, não é? E que está em privatização. Isto, não é? Isto, com certeza, que não faz bem à capacidade negocial do Estado e à valorização da empresa. Isso só faz dano. Claro. E olhando então para aquilo que são as possíveis ferramentas constitucionais que estejam, por exemplo, disponíveis para o Presidente da República,
se é que ele as vai utilizar ou não, se é que no momento em que estamos a conversar, ou é que no momento em que o programa está aí para o ar, ele já as utilizou ou não. Ele tem um artigo constitucional, na Constituição, aliás, que permitirá... Eu não me precipitava, não é? Eu acho que o Presidente da República deve refriar, compreendo que este é um momento no comentário político incómodo, não é? Mas pronto, isso faz parte da vida, há coisas cómodas e coisas incómodas. E esses comentários não têm efeito nenhum. O facto é que o Presidente da República mantém os poderes que tem para exercer, seja a dissolução da Assembleia da República, seja a demissão do Governo. Ouvido o Conselho de Estado. Portanto, o primeiro passo é ouvir o Conselho de Estado. E só isso já tem alguma densidade. Mas eu deixava agora o António Costa com a sua chicoelina. Não faz segunda. Fez uma chicoelina e depois. O touro continua solto na arena, que é a crise. O touro é crise. É de crise. Não é? Continua e, portanto, teve uma oportunidade de virar a página e não o fez. Não o fez. Pronto. Portanto, agora vamos ver. Quanto aos comentários, os comentários são ventos. Não é? Às vezes só vão para aqui, depois só vão para ali, depois são fortes, depois são... Deixemos isso. O facto objetivo, eu creio que o Presidente da República... Eu sei que há adversários do Presidente da República. E eu próprio também sou crítico de excessos verbais, de excesso de verbosidade do Presidente da República, e acho que é importante que ele reflita sobre isso. Mas o Presidente da República, indo às coisas objetivas, aparentemente sinalizou o que é correto. E aquilo que sinalizou é que o Ministro devia sair. E devia ser designado um novo Ministro. E o Primeiro-Ministro entendeu que não, que devia manter o Governo tal qual está e que a questão não tem importância. Foi tudo empolado, nada é imputável ao Ministro Galamba, ele vai ter uma grande carreira política, vai ser um grande Ministro. Pronto, é a sua aposta. Que o Primeiro-Ministro assuma a sua responsabilidade, assumiu. A deixar estar. Sim. E vamos ver o que é que acontece. Já o tinha assumido quando da nomeação. É assim, eu creio que quando... Sim, mas já o tinha assumido quem? Quem é o sujeito da oração? António Costa. António Costa, sim. Não é? Sim. Já o tinha assumido com a escolha de Galamba para as infraestruturas e Sim, o próprio, quando foi para Secretário de Estado. O próprio Presidente da República já tinha mencionado que, atenção, depois de um desvario que tinha sido os acontecimentos com Pedro Nuno Santos, o outro quase de seguida, é porque claro. aqui... Bom, os doutor, jornalistas, é a sucessão de acontecimentos. Os jornalistas sabem mais do que nós ontem. Anteontem, um editorial do Diretor do Público, em que diz assim, nesse particular, o gabinete de Pedro Nuno Santos, que João Galamba herdou, em parte é um pesadelo. E depois, enfim, critica... Enfim, os fatores críticos que aconteceram, ministros que não sabem, depois sabem, ou talvez soubessem, decisões delicadas, como pagamento de minimização, secretários de Estado envolvidos nessas negociações, com a ligeireza de quem come amendoins, vai por aí fora. Portanto, estes fatores críticos vão continuar. Bom, e vai ser o ministro que está em funções e o primeiro-ministro que está em funções vão ter que lidar com eles. E eu acho que já não há bainhas com estes protagonistas. Enfim, acho que são pessoas que também estão feridas emocionalmente e, portanto, tenderão a reagir com irascibilidade a contratempos que venham a acontecer. Vamos ver. Vamos ver. E creio que o Presidente da República tem hoje, que é quarta-feira, tem amanhã, tem para a semana, estes dois poderes. Deve escolher o momento em que os exerce, não tendo que hesitar e que recuar depois de o fazer. Agora, é evidente, no meu entender, isso foi uma questão muito discutida quando foi da dissolução de Jorge Sampaio, sendo Primeiro-Ministro o Dr. Pedro Santana Lopes, se estava ou não estava em causa, a justificação que foi dada é que não estava em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Portanto, ele não podia demitir o governo e, portanto, partia diretamente para a demissão, chamemos-lhe assim, da Assembleia da República. Portanto, demite o Parlamento, dissolve e vem um outro.
Eu acho que o Presidente mantém os dois. Ok. Tem que examinar agora a evolução Ou seja, objetiva dos factos e não o baile na bolha. Isso agora interessou. Isto pode parecer... Agora é preciso ver o que é que vai acontecer no Parlamento, na opinião pública. Ele mantém as duas coisas. Ele pode demitir o governo. E eu acho que tudo isto a que temos assistido é uma evidência de irregular funcionamento das instituições democráticas. Isso é evidente. A ingerência no funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, há várias coisas. Começarmos das várias cenas que têm assistido, puxarmos do caderninho e começar a anotar, se fosse preciso fazer prova. E, portanto, ainda dar, sendo que estamos num Parlamento com a maioria absoluta do Partido Socialista, eleito há pouco mais de um ano, e que ainda queira dar um crédito, uma oportunidade à maioria do Partido Socialista de produzir um outro governo, e depois, se isso não resultasse, ou se a formação desse governo fosse ela própria um insucesso, então partia, mas não por responsabilidade sua, para a dissolução. Portanto, eu acho que o Presidente não deve partir, é a minha opinião. À primeira vista, tudo visto e ponderado, o Presidente não deve assumir prima facie a dissolução. Porque isso aumenta a sua responsabilidade para o resultado que vier a seguir. E, portanto, eu quero que o Presidente da República, mas o outro lado da moeda também é verdade. Sim, está bem, mas o não dissolver a Assembleia também aumenta a sua responsabilidade relativamente ao caos que pode ser subsequente. Eu não estou a dizer que ele não deva dissolver a Assembleia. Não é? Pode haver sinais que apontem para aí. Bom, mas ele tem uma etapa antes, que vários comentadores têm falado, eu também, enfim, o João Miguel Tavares ontem também fala nisso, e já noutro momento da crise isso foi falado, que o Presidente tem essa, e na altura, eu confesso, não me tinha ocorrido, e reconheço que é verdade, há essa outra hipótese, que é uma formação de novo governo no atual quadro parlamentar. E eu acho que o Presidente da República não deve queimar essa etapa. Se essa etapa fracassar, a sua responsabilidade quanto ao resultado das eleições é mais proporcionada e salvaguarda a capacidade de ação do Presidente, seja qual for o quadro parlamentar que resulta das eleições. E dando mais uma oportunidade ao partido que ganhou as eleições. O Presidente da República... Porque isto, só para explicar à nossa audiência e aos nossos telespectadores, esta hipótese que o doutor está a apresentar significa que o Presidente da República demite este governo, ou seja, exonera o governo, mas dá na mesma ao PS a possibilidade de apresentar um novo governo. É isto? É isso. Ok. Então, se isso não resultar, ou se fracassar, então dissolve. Não é? Portanto, isso mostra que não é só o governo e uma série de episódios, mas é a maioria do Partido Socialista que está completamente exausta e esgotada e, portanto, o Presidente pode sempre dissolver. E o que é um governo de iniciativa... Mas diminui... O que é um governo de iniciativa presidencial? Não, neste quadro, aqui não se... Os governos de iniciativa presidencial aconteceram na primeira versão da Constituição, em que o Primeiro-Ministro respondia perante o Parlamento e perante o Presidente da Assembleia e perante o Presidente da República. Isso deixou de ser assim com a revisão de 1982. Okay. Portanto, desde 1982, o Governo só tem responsabilidade política perante o Parlamento, perante a Assembleia da República. Não responde politicamente perante o Presidente. Portanto, não tem que ter a sua confiança. Bom. E, enfim, teoricamente ainda podia acontecer. Enfim, falou-se que quando foi a admissão de Sócrates, eventualmente em 2009, em vez de ter ido para eleições, eventualmente poder-se-ia ter feito um governo tecnocrático, como se fez em Itália, com o Renzi e outro antes. Não é? Mas, portanto, seria alguém que pode acontecer, não é? Não escapa ao voto de investidura parlamentar. Claro.
Porque que é uma possibilidade. A questão que se coloca aqui é que Mas, estamos no meio, aliás, estamos atrasados na implementação do PRR. Sim, sim. Há muito dinheiro Claro. disponível e dinheiro que deveria ser usado para alavancar o nosso desenvolvimento, mas não, está a ser usado para tapar eventuais buracos. E a hipótese que se põe aqui é, de facto, uma hipótese de o Presidente da República assumir, tal como o Dr. Ribeiro e Castro nos diz, que o Governo está a ser afetado por causa das lutas internas dentro do partido, claro, que o... Isso é evidente. Bom, o Presidente da República, enfim, além desses poderes, também guarda a sua palavra e, portanto, também pode escolher os momentos para significar. Não em pé de microfone. Portanto, acho que o Presidente da República fala demasiado em pé de microfone, é uma pessoa que tem grande capacidade de comunicação, mas estes assuntos não são para se falar em pé de microfone, de manhã, à tarde e à noite. São assuntos de Estado e que exigem circunstâncias, ou uma entrevista, ou uma comunicação ao país, ou uma mensagem, em que o Presidente, de uma forma bastante seca, objetiva, sóbria, imbatível, caracteriza o mal político que é combater. E, portanto, também guarda esse sentido e isso também permitirá pilotar a evolução da crise, porque, no meu entender, a crise não acabou. Pois. Podia ter acabado ontem, até à próxima, mas a mesma crise com que estávamos desde a semana passada continuou face à decisão do Primeiro-Ministro. Só para precisar um pouco o meu pensamento. Eu acho que o Presidente da República pode dissolver a Assembleia da República, se calhar vai ter que o fazer, mas não o deve fazer em clima em que seja entendido que ele está num braço de ferro e muito menos num pugilato com o Partido Socialista. Isso acho que seria um gravíssimo erro do Presidente da República. Porque o Presidente da República continuará sempre no seu lugar, o Partido Socialista é, nesta altura, o maior partido português e, portanto, o Presidente da República tem que trabalhar com todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, e tem que ter margem política de diálogo, de alguma concertação com todos os partidos políticos. Bom. E, portanto, fazer agora, na ressaca da Chicoelina, é levar o baile para a dissolução. Isso seria um grave erro. Seria um grave erro. Portanto, acho que o pode fazer na altura em que seja claro que o Presidente da República, à saída das eleições, seja qual for o seu resultado, o Presidente da República mantém ou recupera a capacidade de controle do equilíbrio das instituições. O doutor está a dizer isto e à minha mente só vem aquele famoso e-mail do pedido de adiamento do voo, da mudança do voo, onde um assessor ou um secretário de Estado, já não me recordo, alguém do PS diz, ele é o nosso maior aliado político e também se pode transformar no nosso maior inimigo. Isto também não revela ao povo o mau funcionamento, digamos, desta democracia. Aquilo que aconteceu, por exemplo, mesmo aquela conversa de bastidores que foi gravada, que não devia ter sido gravada, quando Augusto Santos Silva está a falar dos outros partidos. Bom, essa conversa, enfim, são debates laterais, portanto, são aquilo que se chama declarações não sérias, são declarações que são ditas num ambiente que não são para levar a sério, portanto, não quero entrar nisso, ainda que perceba toda a agitação política que já o e-mail não gerou. Não, o e-mail é impróprio não tanto pelos apartes do Secretário de Estado a respeito da avaliação política do Presidente da República, mas por querer mudar um avião, querer um voo de um avião, não é? Querer alterar uma rota comercial, o horário e o dia, em função de determinadas conveniências políticas que teriam que ser atendidas porque o Presidente da República está numa posição singular em qualquer circunstância da vida política, não é um agente partidário e, sobretudo, numa maioria absoluta. Eu creio que o Presidente da República tem feito erros, na minha avaliação, pelo excesso da sua intervenção verbal. Acho que não o deve fazer. Não deve banalizar a sua palavra, que é o seu instrumento mais poderoso. Enfim,
exerce com um grande desembaraço e à vontade, é um grande comunicador, mas ele não está nesta altura como comentador da TSF ou da televisão e, portanto, é Presidente da República, tem que ser mais comedido. Bom, e, na verdade, trabalha com um partido que tem maioria absoluta. Portanto, não pode, tem que encontrar forma de não ficar ali enclausurado em Belém e tem que, por si próprio, ganhar o seu próprio poder, uma vez que a direita também não existe. A verdade é essa, e não dá a punir a ninguém. Portanto, o Presidente da República está absolutamente solitário. Mas, e entrega a si próprio. Agora, mas uma futura eleição pode não significar uma mudança de partido no governo, mas pode significar, por parte dos portugueses, sim senhora, mas agora não têm a maioria absoluta, ficam a prazo. Sim, tudo bem. Isso é o mais provável. O mais provável é que no próximo Parlamento ninguém tenha maioria absoluta. Agora, se daí resulta governabilidade ou não, não sabemos. Não é? Porque se isto é assim, com um partido com maioria absoluta, quando nenhum tiver maioria e continuarem governados pelo espírito do saco de gatos, as coisas... os portugueses gostariam, ou melhor, os portugueses necessitam de lideranças partidárias com sentido de Estado. Claro. E, sobretudo, se tiverem que fazer concertações interpartidárias. Não podem ser governados pelos seus negociatas, pelos seus interesses, pelas suas tribos, etc. E eu estou a mencionar isto porque o doutor é subscritor do Manifesto por uma Democracia de Qualidade. Sim. E aquilo que nós estamos a assistir diante dos nossos olhos é a degradação daquilo que é a democracia portuguesa. E acho absolutamente irónico que isto se dê entre este período de tempo, o 25 de Abril e o 1º de Maio. Quer dizer, acho que é de uma ironia quase cósmica. Sim, nós nas últimas semanas, não é? Desde o 25 de Abril a outras, temos sido entretidos. Quer dizer, o país é entretido com episódios e discussões da bolha. O Lula e o não Lula, e a Janja, e eu não sei o que. Quer dizer, são coisas que não têm interesse nenhum para os portugueses. E depois também exuberâncias extremistas e grandes barreiras e tal que dão mau nome ao Parlamento. Enfim. E por baixo disso avança a legislação verdadeiramente extremista. O que está na Assembleia da República em matéria de ideologia de género, sobre as casas de banho mistas nas escolas, impostas à força, é uma legislação extremista e ninguém fala nisso. Porque isso passou, houve um debate e depois todos estes debates e agitações musculadas escondem isso e, portanto, isso são leis que ameaçam, de facto, o futuro da sociedade portuguesa, no meu entender, e merecem também uma reação. A questão gravíssima do não julgamento de José Sócrates, ninguém pega no assunto. Portanto, o país todo, incluindo as profissões jurídicas, os advogados, os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, assistem com absoluta indiferença, como não se tivesse a ver com a sua profissão, que um Primeiro-Ministro que é acusado de 31 crimes de corrupção, etc., que teve um desconto por decisão de Ivo Rosa e que agora sobraram para acusações de crimes de branqueamento de capitais e de falsificação, não vai ser julgado por coisa nenhuma. Ora, essa é uma questão principal do nosso Estado de Direito. A coisa enfim, a justiça é exercida em nome do povo e o direito ao julgamento quer um direito de quem é acusado e quer provar a sua inocência, quer da sociedade portuguesa que merece que as questões sejam esclarecidas em julgamento, aberto, com debate leal e igualdade das armas e não nos corredores dos processos e do Ministério Público e dos tribunais, em que ninguém sabe exatamente como é que as coisas se passam. Essas são as questões reais a que ninguém atende. Aqui no último a Ministra da Justiça disse alguma coisa sobre isto? Nem uma palavra. A Procuradora-Geral da República disse alguma coisa sobre isso? Nem uma palavra. O Conselho Superior de Magistratura pronuncia sobre isso? Nem uma palavra. Os advogados manifestam-se? Os magistrados judiciais indignam-se? Porque isso põe em causa o seu nome. Há 2.000 magistrados que vão ficar olhados de soslaio porque, de facto, estão numa profissão que não assegura a justiça. Muito bem. Dr. Ribeiro Castro, e com esta chamada de atenção ao estado da justiça em Portugal, terminamos o nosso programa. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. O tempo voa, tal como voam, digamos, estas problemáticas que giram à volta da TAP.
mas que parece que tem a sua raiz na luta pelo poder que existe no PS. A mim resta-me agradecer-lhe, dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora, desejar-lhe um resto de uma ótima noite. Até amanhã.